CTC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Guizinho, boa tarde pra você, que bom tê-lo aqui com a gente mais uma semana. Fala, Gui! Fala, meu querido! Oh, que retorno de férias, hein? Voltou em dias extremamente tranquilo, Vini! Oh, que fácil voltar com o Petrobras subindo 5, depois cair arrefecendo para 3, índice estourando e depois arrefecendo. Eu acredito ainda na mínima intradiária desse índice futuro na data de hoje. Ufa! Há quem dissesse que no Morning Call nós estaríamos errados, mas a máxima intradiária era o ponto final do fluxo. Ah, Vini, a gente tem muito para falar e se você não me cortar, eu fico falando o almoço de negócios inteiro. Estamos com fome de gain e hoje o dia está repleto de boas oportunidades. A vol é alta, mas o direcionamento é certo. Ah, muito bem. Olha, o Gui tá desde as primeiras horas da manhã aqui falando que hoje o índice era para baixo. Quem acompanhou aqui o Expresso da Manhã sabe. Falando que não entendia o porquê que Petrobras estava subindo quase 5 e daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso aqui. Olha, o Ibovespa agora está operando muito próximo à estabilidade, 0,12% de alta, 109.155 pontos. Ibovespa futuro, no 0 a 0, subindo timidamente. Quanto? 0,05%. 0,05%, muito próximo à estabilidade. O Ibovespa futuro agora negociado a 110.180 pontos. Nós tínhamos agora, alguns segundos atrás, nós tínhamos aqui os DIs renovando máxima intradiária. Nós temos nesse instante elevação de até 14 pontos base para os contratos de juros futuros. E o longo prazo está mais estressado que o curto prazo. Sobe tudo, mas o longo prazo sobe mais nesse momento. Destaque para o D1F31, os contratos com vencimento em janeiro de 2031 avançam 13 pontos base agora, contratos negociados a uma taxa média anualizada de 11,75%. 11,75% para o D1F31. Eduardo Marsbanian. Edu, boa tarde para você. Que dia agitado, hein, Edu? Que dia, hein, Vini? Boa tarde aí, Vini, Gabi. Boa tarde, Gui. Edu. Tô meio ruim com a minha voz aqui, mas dia bem complicado. Chegamos aí numa resistência no Ibovespa, então agora acho que não vai passar disso daí. Vamos ver o que vai acontecer aí, Vini. Ó, tem muita gente com a expectativa que o pregão hoje, né, a gente sabe, boa parte da audiência opera comprada, né? Tem muita gente com a expectativa que o pregão hoje feche em alta também. Caso feche em alta, o Edu tá subindo agora 0,18%. Hoje seria o 9º pregão consecutivo de alta, é isso, Edu? Pode fechar acima no terreno positivo, né? Não que seja uma alta expressiva, eu acho que não vai passar dos 110.200 pontos, que é uma resistência importante. Ele chegou quase bem próximo dessa região e agora ele está devolvendo aí boa parte do que ele avançou no dia. Pode ficar mais ou menos nessa região, fechando aí no terreno positivo, mas não com uma alta expressiva. Muito bem. Ô Edu, agora para deixar claro aqui, você falou sobre uma resistência aí na região dos 110.200 pontos. Para quem está operando comprado, é importante ficar de olho aí nessa região, certo, Edu? Sim, Vini. Aí é um ponto bem complicado, porque dado todo esse movimento de alta que o Ibovespa fez, chegou numa resistência onde vai aparecer vendedor e aqui vai ser um pouco difícil de passar, Vini. Ó, vamos lá pro Ibovespa Futuro. O Gui Cunha vai falar na sequência. O gráfico aí dos últimos 5 minutos do Ibovespa Futuro. Como que tá a movimentação para quem gosta de operar índice e mini índice? O Hélio Klimber aqui, o nosso ouvinte, falou que a marmita tava paga hoje vendendo contrato de mini índice. Hein, ô Edu? Houve aí nos últimos minutos um movimento vendedor no mini índice? Bem vendedor aí nos últimos minutos. Ele devolveu, que nem devolveu no Ibovespa, né? E agora está chegando próximo da média de 200 aqui no 109.864. Tem primeira defesa aqui de 5 minutos no 110 mil. Perdendo 110 mil vai até o 109.864. E depois disso tem aqui uma outra defesa no 109.790. Falando bem assim para o curtíssimo prazo, tá, Vini?
Claro, claro. Obrigado, Eduardo Marsbanian. Ô, Gui Cunha, vamos começar nessa toada aqui do mini índice. Você conseguiu surfar essa onda aqui, ô Gui? Desde manhã você estava falando que que o índice referência da Bolsa Brasileira, que o Ibovespa, ia encontrar uma resistência. Você surfou aí, operando vendido no mini índice hoje, Gui? Eu ainda estou, Vini, só largo mão lá na mínima intradiária. Eu tô aqui com a camiseta vermelha por debaixo. Cheguei a contemplar a ideia de que no final do dia a gente tira o moletom e vai estar, infelizmente, computando aí essa movimentação de correção dentro da nossa Bolsa Brasileira, o que puxa esse cenário ser adverso no curtíssimo espaço de tempo, ou seja, esse período da manhã foi esse movimento irracional na companhia Petrobras. Então, nós tivemos venda nos 110.400, 110.800 e 111 mil. Ufa, 250 era a máxima projetada para a semana, foi lá basicamente a máxima do dia. Agora que teve esse arrefecimento, o trade já tem parcial, já tem um preço de cobertura bem distante, está no 0 a 0. E eu acredito, viu, Vini, que infelizmente todo esse contexto de Petrobras, até mesmo as indefinições a respeito de política de preço, essa queda no combustível impacta de formato direto e reto na última linha do balanço, que é a lucratividade. Então, temos altas no Ibovespa depois dessa queda natural, mas o destino até o final do dia é passar pelo rompimento da mínima intradiária. Essas são as minhas expectativas para que possa chamar compradores para prazos maiores. Então eu não isento que a gente vá revisitar depois de maio, né, os 115 e 118 mil pontos, mas para o curto espaço de tempo não tem por que a Bolsa ficar subindo nessa linha reta. Hoje é um dia que pode iniciar uma correção técnica natural. Ó, deixa eu falar aqui as mínimas do dia, tanto para o Ibovespa como para o Ibovespa Futuro, para você que está aí do outro lado do fone de ouvido também conseguir se posicionar em linha aqui com o racional do Guilherme Cunha. Claro, se fizer sentido para você, você vai contando aqui pra gente, hein, pessoal. Ibovespa Futuro bateu mínima em 109.650. Você entende que o Ibovespa Futuro vai buscar essa região dos 109.650, Gui? 109.650, 109.375. É uma parada final aí no meu entendimento que possa surgir durante o dia de hoje. Cara, bem quase em linha aí com o que o Du tem do 109.350. Então tem pregão ainda, né, para dar e vender na data de hoje, literalmente, e é para lá que eu acredito que iremos sumar de novo. Vai ter alta de novo, provavelmente revisitemos os 110.400, 110.800, mas aí sim é para chamar liquidez, é para chamar novos vendedores. Repito, a Petrobras tem que ser heroína, a Vale tem que reduzir bastante a sua queda, os bancões precisam chamar novos compradores para que esse cenário não seja materializado. Não é um cenário base, por isso que, de novo, a gente teve a venda no 110.400, 110.800, 111.250. Estava muito perto de fazer um stop muito péssimo para o dia de hoje, mas agora o trade protegido, o alvo é mais distante. Tá aí, portanto, o Guilherme Cunha falando pra você, investidor e investidora. Um grande abraço aqui, ó, pro Fábio Coppola, tá falando que o Ibovespa e o Midifut ainda estão positivos, é verdade. Mauro de Freitas, muito obrigado, mandando boa tarde pra todo mundo. A Ana falou que hoje a gente bate 1000 likes aqui. Tomara, Ana! Já estamos chegando aqui a 790, hein? Vai deixando o joinha aí, pessoal. O Eduardo Trader, o Edu Trader, será que o Edu Trader é o nosso Eduardo Marsbanian aqui, disfarçado no YouTube? Falou, caraca, o Gui já almoçou. É, o Gui é rápido no gatilho. E o Fiquei Informado pergunta, Gui Cunha, boa tarde pra você, por gentileza. Como você tá vendo a movimentação do futuro da moeda americana? Qual a máxima do dólar hoje? É a pergunta aqui do @Fiquei Informado, Gui. Pô, fiquei informado, não fiz nada no dólar na data de hoje, é pela complexidade que foi o índice futuro, e nós vemos acima do 4.927 uma expectativa, e tomara que chegue lá para gerar boas oportunidades, apenas no 4.962. Então, o dólar, se tiver um repique técnico forte, agressivo, lá no 4.962, pode ser uma baita de uma oportunidade. Antes disso, eu não faço nada, não faço venda, e abaixo, caso agora aponte para baixo e rompa o 4.927, Vini, aí eu vejo um chão
forte para a nossa moeda americana aqui frente ao real, podendo buscar também o objetivo final do contrato, que é o 4888, 4886. Então, se embicar para baixo realmente, ninguém segura o dólar futuro. Mas ele está bem chato, viu, Vini? Ou vai lá para o 4962 para a gente poder vender, ou estaremos de fora do dólar na data de hoje. Mas o objetivo dessa queda pode ser lá no 4888, 4886. Tá aí, portanto, respondendo aqui a nossa audiência, o Guilherme Cunha, vamos para a análise gráfica também do nosso Eduardo Marsbanian sobre o futuro da moeda americana. O seu racional, o Edu, vai em linha aí com o que o Gui acabou de falar pra gente? Vai em linha. Falando primeiramente aqui do suporte, ele falou aqui do 4927, é a região aqui de média móvel de 200 períodos, agora no gráfico de 5 minutos, tá? Se perdido essa daqui, aumenta as chances de ganhar força para baixo. E aí, primeiramente, vai ter aqui defesa no 4910, 4906 e depois lá no 4903. E aí, depois, que nem o Gui falou, aí é lá no 4888, 4877, que é porque assim, depois do 4903 não tem mais nada, é um espaço aberto aqui, então pode ganhar mais força ainda abaixo do 4903. E para cima, ele alcançou aqui uma pequena região aqui de resistência no 4937, não conseguiu passar, agora está fazendo uma correçãozinha. Se ele voltar a testar o 4937, aí pode subir em direção a mais ou menos, cadê aqui? Vamos ver aí. 4948, o Vini. Portanto, a análise do nosso Eduardo Marsbanian ao vivo aqui pra você. Guilherme Cunha também tá aqui. Ó, aproveitar que a gente tá falando do dólar, vamos rapidinho, Gabi, pros Estados Unidos. Vamos falar de Dow Jones, S&P e Nasdaq. Por gentileza, Gabi. Vamos lá, Vini. Dow Jones nesse momento caindo 0,64% a 33.136 pontos. S&P 500 também cai 0,34% nesse momento a 4.122 pontos. E Nasdaq, que sobe agora mais próximo da estabilidade, 0,10% a 12.377 pontos. Tá aí, muito obrigado, portanto, a situação de momento no mercado americano. Muita gente já começou a mandar mensagem. Ainda vale olhar pro Brent, por causa da Petrobras, não sei o quê. Ó, a gente vai chegar a falar sobre isso aqui, em Petrobras é o próximo assunto. A nossa Roberta Piscinin ficou de olho durante toda a manhã, fez um compilado das notícias. Tem mais coisa acontecendo agora, eu vou mostrar minha tela daqui a pouco pra você aí. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, segue falando a respeito da política de preços da Petrobras. A gente vai te colocar a par de tudo que está acontecendo, mas vamos pagar a cotação do barril do Brent, referência para a Petrobras, e também WTI Commodity no radar. Por favor, Gabi. É isso aí, Vini. O petróleo tipo Brent nesse momento caindo 0,47%, cotado a $74, e o WTI também cai 0,45%, cotado a $70, Vini. Muito obrigado, Gabi, pelas informações. Vamos lá. Roberta Piscinin, vamos falar de Petrobras agora para você, investidor e investidora. É uma informação muito, muito importante. Vamos tentar trazer aqui tudo o que aconteceu. Todo mundo que falou sobre Petrobras vai passar aqui a partir de agora. E ao longo do programa, você sabe, a gente tem 3 horas de duração de programa. A gente vai colocar aqui por volta das 2 horas da tarde, inclusive trechos, né, que a nossa Mari Friedman lá, produtora do Expresso da Tarde, está ajudando a gente nessa captação, falou o ministro de Minas e Energia. Claro, a Roberta tem aqui o texto, mas daqui a pouco a gente vai colocar o vídeo dele falando. E também Jean Paul Prates, o presidente da Petrobras, falou agora há pouco, anunciou uma redução no preço da gasolina. Tudo isso agora para você, investidor e investidora. Roberta, boa tarde, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde, Vini. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vamos lá então, Rô. Vamos falar de Petrobras. Por gentileza, as informações que você separou para nossa audiência. Vamos lá. A Petrobras anunciou uma nova estratégia comercial para definição de preços de diesel e gasolina, priorizando o custo alternativo do cliente e o valor marginal para a companhia. A estatal afirmou que os reajustes vão ser feitos sem periodicidade definida e, abre aspas, evitando repasse para preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e do câmbio, fecha aspas.
O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, incluindo fornecedores de produtos similares ou substitutos. Por sua vez, o valor marginal para a Petrobras é baseado no custo de oportunidade, considerando as diversas opções disponíveis para a companhia, como produção, importação e exportação. A mudança apresenta o abandono da política de paridade de importação de combustíveis, iniciada no governo Michel Temer. A empresa não apresentou uma fórmula objetiva ou critérios claros que vão ser usados nos reajustes daqui em diante. Há pouco, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, anunciou que a estatal vai reduzir o preço do diesel em 44 centavos a partir de amanhã e o da gasolina em 40 centavos por litro, uma queda de 12,6%. Além disso, segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o governo queria que a empresa tivesse preço de referência interno. Abre aspas, era hora de abrasileirar os preços dos combustíveis. Fecha aspas. As informações são da Mover e do jornal O Estado de São Paulo. Vamos para a cotação de momento, então, dos papéis de Petrobras. Petri 4, papel preferencial da companhia, nesse momento sobe 3,43%, negociado a R$ 26,54. E o papel ordinário tem avanço de 2,94% a R$ 29,40. Muito obrigado, Gabi. Vamos lá para análise gráfica primeiro aqui. Eduardo Marsbanian, gráfico de Petri 4, papel preferencial da Petrobras, aquele que tem mais liquidez. E, aliás, hoje um volume gigantesco, hein, Edu? Para o papel Petri 4. Bota volume aqui, o volume projetado bem acima da média, mas ele ainda está na região da resistência, aqui no 26 e 26. Ele testou ontem essa resistência, acabou ficando abaixo. Anteontem, desculpa. Hoje está testando de novo, mas cuidado aqui, porque o papel ele já está bem esticado, e até vendo aqui a questão mais dos fundamentos, né? Questão aí de alteração do PPI, enfim, de coisas que vão fazer com que a empresa não tenha uma lucratividade tão boa. Então, fica até muito difícil justificar uma continuidade aqui do movimento de alta, né, para a Petrobras. Então, cuidado, porque está em região de resistência aqui, pode, até o final do dia, ter alguma mudança. E aí ele pode vir, primeiramente, até a média móvel de 9 períodos, aqui no 25 e 19. Depois disso, tem defesas no 25, 59, 24 e 26. Perdeu 24 e 26, aí pode ganhar um novo impulso para baixo e descer em direção a 23 e 17 e 22 e 42, Vini. Muito obrigado, Edu. Agora, meio-dia mais 28 minutos, papéis que mais sobem no Ibovespa em relação à variação percentual. Hapvida avançando 11,11%, Redditor sobe 7,49% agora. Os papéis que mais recuam, Magazine Luiza, o balanço não veio bom de Magazine Luiza, ação despenca 15,53%, BRF cai na sequência 6,29%, Magalu a gente conversa daqui a pouquinho com o nosso Guilherme Cunha também. Que agora, Gui Cunha, fala mais sobre Petrobras. Ô Gui, vamos passar aqui os pontos que a Rô muito bem trouxe pra gente aqui, ó. Tintim por tintim. A Petrobras anunciou uma nova estratégia comercial. Quer dizer, é uma mudança completa na política de preço da companhia. A Petrobras definitivamente anunciou ao mercado, Gui, que abandonou aquela prática adotada desde a gestão do ex-presidente Michel Temer, que era a paridade internacional. Como você vê esse movimento de mercado, Gui? Boa, parte de número 1, Vini, e com todo respeito a nós brasileiros, né? Brasil, um país feito por brasileiros, aonde já se viu abrasileirar um preço, né? A gente vai colocar o dito que é conveniente para nós. Esse é o abrasileirar o preço de um combustível, o que vai ser benéfico para a bomba de gasolina. Então, no curto espaço de tempo, alegra a população, alegra os dados inflacionários, ou seja, reduz os dados da inflação, o que pressiona ainda mais o Roberto Campos Neto a ter uma queda de juros. Numa primeira leitura, Vini, é tudo de bom.
né? Você coloca combustível no seu carro, fica mais barato, diminui a inflação, Uber tende a ficar mais barato. Oh, coisa boa! Quem que vai reclamar do abrasileiramento do preço dos combustíveis da Petrobras? A Petrobras, né? Os acionistas de Petrobras. Então, na última linha do balanço, tende a reduzir um lucro que é estratosférico. Então, dá para entender o que o governo está querendo fazer, o que o Jean Paul Prats está querendo fazer. É muito lucro, tem que distribuir bilhões de dividendos, então vamos abrasileirar e abaixar o combustível. Eu acho sensacional e isso é uma primeira leitura. Agora, no preço de cotação de bolsa, que é a minha praia, né? Eu não sou analista político ou até mesmo um expert em governança corporativa para ditar o que é correto ou não. Mas em preço de cotação, aí sim a gente começa a convergir. Análise técnica na faixa dos 27, mais a movimentação da notícia, é por isso que a gente vê que tem uma correção natural na companhia Petrobras, porque o PPI, essa movimentação do abrasileirar o preço, tende a diminuir o lucro. Você vai querer ser acionista de uma empresa que diminui o lucro? Ah, Gui, mas é um lucro bilionário, então isso não vai impactar tanto nos próximos tri. É uma verdade, mas para quem é investidor de longo prazo, sai de Petrobras e busca alternativa em outras companhias de petróleo. Isso tende a acontecer, Vini, não hoje, porque virou uma anomalia a movimentação do preço da Petrobras, mas é uma tendência natural para os próximos trimestres, inclusive. Continuo bem pessimista com a companhia Petrobras e essa parte de número 1, que é o abrasileirar o preço, dificilmente a gente vai ver dar certo. Ô Gui, então só para ficar claro aqui para todo mundo, né? No comunicado, a Petrobras disse o seguinte, que essa movimentação de mercado vai ajudar aí, né, a evitar a oscilação das cotações internacionais e do câmbio. Então, é isso aí que é abrasileirar o preço, como o Gui Cunha muito bem estava explicando aqui pra gente. Aí tem um outro ponto, que é o seguinte, quando a Petrobras fala aqui em dois termos, né, que é o custo alternativo do cliente e também o valor marginal para a Petrobras. Quando a gente fala em valor marginal para a Petrobras, são dois termos de mercado, só para deixar todo mundo na mesma página, Gabi. A gente está falando aqui em produção, importação e exportação. A Petrobras disse, Gui, que vai continuar vendendo o seu petróleo em dólar. Então quem comprar o petróleo da Petrobras vai pagar em dólar. Show de bola. Agora, uma parte do petróleo refinado consumido aqui no Brasil é importado. A gente não tem condições de refinar aqui todo o petróleo que a gente consome. A Petrobras vai importar esse petróleo, certo, Gui? Vai pagar em dólar. Mas vai revender para o consumidor final, ou seja, nós, em real. É aí que está a preocupação do mercado, certo, Gui? É porque quem paga a diferença, né, esse spread aí da cotação, é a Petrobras. E vai tirar, obviamente, do lucro. Por isso que eu estou falando, é muito bom para nós que dirigimos, muito bom para quem usa o transporte, tudo muito bom para a comunidade, realmente, de fato, população brasileira ganha com o abrasileiramento, e isso é incontestável, ponto positivo. E, de novo, Vini, vai reduzir a inflação, vai cair 0,40 centavos, é coisa pra caramba no preço da gasolina, que vai obter uma redução aí nos próximos dias na bomba. O problema vai estar nas perspectivas futuras de Petrobras, que é o que a gente já vem falando desde o primeiro dia, quando Luiz Inácio Lula da Silva ganhou as eleições presidenciais no ano de 2022. A troca de governança traria uma troca de perspectiva da companhia, o que está sendo atrelado na data de hoje, histórica, inclusive, com essa movimentação do abrasileiramento do preço. Então, é tudo em dólar vendido em real. Cara, que esquisito, né? Então, alguém paga a conta. Quem que paga a conta? A própria companhia, a própria Petrobras. Esse é um entendimento que todo mundo tem que ter. E vamos lá, porque o Gui falou, de fato, há um impacto na inflação, um impacto baixista, porque os preços de diversos produtos vão ser reduzidos. E o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, já falou sobre isso. A Rô trouxe também, eu vou complementar a informação aqui, mostrando a tela para você do painel Mover Pro, investidor e investidora. Isso foi por volta de 11h18 da manhã. Tá aqui, ó, Prats. Teremos a partir de amanhã, portanto quarta-feira, redução de preços na Petrobras. Quais vão ser essas reduções? Gasolina, redução de 40 centavos por litro. A partir de amanhã, você, motorista de carro, ônibus, carro-moto, né? Ônibus acho que usa diesel, né? Na maior parte das vezes. Então, para quem usa gasolina, aí no seu veículo de transporte, 40 centavos a redução por litro no combustível. Essa queda representa um recuo de 12,6% em comparação com o preço atual. Mas não é só isso não. Gás de cozinha, GLP,
vai ter uma queda de R$ 8,97 por botijão de 13 quilos. Então você que usa gás de cozinha vai pagar quase R$ 9,00 mais barato por botijão de 13 quilos também a partir de amanhã. Em relação ao diesel, caminhoneiros de todo o Brasil que nos acompanham, Petrobras vai reduzir preço do diesel em 44 centavos também a partir de amanhã. Preço do botijão de gás, segundo Jean Paul Prats, vai ficar abaixo de R$ 100 para o consumidor final. Então são esses os movimentos imediatos que você, que eu, que nós, consumidores finais, vamos sentir aqui na ponta final de consumo. É o que o Gui Cunha falou, Gui, eu vou te passar a palavra de novo. Quem vai consumir, principalmente no curtíssimo prazo, ninguém vai achar ruim essa medida não. Agora, existem duas verdades, uma não anula a outra. Opa, vai ter um impacto baixista na inflação, é bom para a população que vai pagar mais barato nos preços. Como vai ser o reflexo disso no médio e no longo prazo para o acionista de Petrobras, para quem carrega a Petrobras, aí pode ser preocupante, né, Gui? Isso, não tem almoço de graça. Então a gente está num programa de Bolsa de Valores. O que a gente tem que falar de Bolsa de Valores é: vamos lá, pessoal, a gente vai ter naturalmente os próximos balanços trimestrais uma queda de lucratividade da estatal Petrobras, que tem como seu principal movimento de contemplar compradores o recebimento dos dividendos. Então, recentemente nós tivemos uma alta na Petrobras quando foi anunciado o surpreendente dividendos, que não estava no cenário base nessa transição de governo, inclusive com as oratórias de Gleisi Hoffmann, que falou a respeito aí de não fazer sentido algum estar distribuindo aquele dividendo gordo para os acionistas. Veio o dividendo, compra para a Petrobras. Só que agora eu vejo que o mercado vai ter um delay de entender o que nós já estamos falando aqui, né? Porque normalmente o que o mercado faz? Sai a notícia, tem um entendimento, a projeção futura não é positiva, eu vendo. Por algum motivo, Vini, que é realmente inexplicável, alguém está sabendo ou está tendo uma leitura diferente da gente, começou a subir. E começou a subir desesperadamente. Pela manhã a gente chegou a falar que tinha muita gente short, poderia ser uma zeragem desse short. Quem está vendido, né, o short, quem está vendido, a zeragem é uma compra. E aí o mercado subiu mais de 5%. Bolsa de valores, o que sobe sem sentido ou cai sem sentido, volta na mesma intensidade. Por isso que eu vejo que esse delay que a gente pode ter de 1-2 dias vai congestionar a Petrobras perto desse preço dos 27 e depois traz uma devolutiva lá para a região dos 25, 24 reais. Essa é a leitura, de novo, para a Bolsa de Valores. Agora, para todo o restante do cenário, fora de Bolsa, é um baita de um presente para todo mundo que vai se locomover e tem atrelado ao combustível gasolina. Isso é indiscutível, vai doer menos no bolso. E acho que o mais importante de tudo isso é os próximos dados de inflação tendem a arrefecer e tendem a pressionar ainda mais a queda da taxa de juros aqui no nosso país. Então, de novo, é um dia histórico que, ao entender o contexto geral, é muito positivo. Só não para a companhia Petrobras, como você também muito bem pontuou, para médio e longo prazo. Ó, o pessoal tá comentando aqui, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre Magazine Luiza, vamos falar muito sobre Banco do Brasil também, Eduardo Masbanian tá aqui. Agora a gente vai trazer o comentário da audiência e tem o pessoal aqui, Gui, querendo a análise gráfica do Edu sobre outros papéis do setor de petróleo e a sua opinião também. Então eu vou começar aqui com o Lisboa Aluki. Ele escreveu pra cá: vocês vão cair nessa, isso é política, não tem nada de mudança, estão aproveitando a queda do Brent e do dólar. De fato, quanto que tá o barril do Brent agora, ô Gabi? Fala aí pra gente. Vini, nesse momento, 74 dólares e aproveito para dizer que cai 0,53%. Boa, o Brent vem arrefecendo, de fato, é referência para Petrobras. A questão é uma coisa, né, ô Gui? Como vai se sustentar essa nova medida aqui quando o Brent, se o Brent vier a subir? Se o Brent retomar o patamar dos 80 dólares do barril, 85, tô falando que é o que eu quero. Tô falando assim, vamos pensar aqui em diversos cenários. Como se sustenta essa nova política de preços da Petrobras? É esse um temor de parte do mercado, certo, Gui? Não se sustenta. Você não lembra, Vini, e a todos os nossos ouvintes, quando existiu o começo mais intensificado do conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia, aonde ficou uma sinuca de bico gigantesca para a Petrobras, porque se fosse realmente fazer aqueles aumentos, né, que eram necessários junto com o Brent, a gasolina poderia chegar a R$ 9,00 dentro do nosso país. E ficaria ruim para o governo. Então foram feitas várias manobras ali para tentar segurar aquela cotação da gasolina naquele
naquele determinado momento, que foi uma paulada para cima de todas as formas. Já custou caro, a gente fazia um estudo que era quase 3, 4 bilhões a cada 5 centavos de oscilação no valor da gasolina. E mesmo assim, né, a Petrobras naquele momento teve uma queda e depois voltou fortemente com um resultado bom. Né, de novo, tudo ajudou no contexto do petróleo e também naquele movimento de precificação. Conseguiu segurar um pouco da alta, mas já penalizou, a Petrobras não entregou aquele recorde que era esperado. Agora, se o petróleo Brent tiver uma paulada para cima, fica cada vez pior. É que é uma realidade, viu, Vini? Quando a gente teve essa transição de governo, a Petrobras tem um caixa gigantesco, a qual consegue segurar as broncas o ano de 2023. Pode acontecer o que for com o petróleo, que as oscilações na Petrobras vão existir com projeção futura. Não fica ruim para a Petrobras no ano de 2023, porque tem muito caixa. Acabou de distribuir aí R$1,89 por papel o dividendo, se eu não me engano, é mais de 40 bi na distribuição de lucro. Então tem caixa para dar e vender e para, entre aspas, subsidiar o movimento aí de queda da gasolina e alta do petróleo. Mas no prazo maior, Vini, que nem a gente falou da leitura do arcabouço hoje. Tem 2 anos, se furar em 2 anos, a consequência é tal. Cara, olha quanta coisa pode acontecer em 2 anos e azedar a famosa economia. Então, de novo, todo mundo tem que ficar com o pé atrás. Não mudou em nada de ontem para hoje, a não ser aumentos de incerteza e uma clareza que em 2024 a Petrobras poderá ter uma dificuldade de conseguir manter essa oratória de hoje. Muito bem, obrigado, Guilherme Cunha, conversando aqui com a gente. Daqui a pouco eu vou pedir pro Eduardo Marcos Banian já deixar aí no gatilho. Eu vou ler algumas mensagens aqui, na sequência a gente vai com o Edu pra falar de 3R Petroleum. É o perfil @abrangente que tá perguntando aqui sobre 3R Petroleum. Falou que o papel tá no chão, Edu. Daqui a pouco você traz pra gente análise gráfica e o Gui Cunha vai falar o que acha dessa empresa também, outra empresa do setor de petróleo. Ainda sobre Petrobras, o que o pessoal tá falando aqui? O Paulo César, eu encerrei Petrobras, saí de Petri 4, Petri 3, tô fora. O Praça disse o seguinte, hoje a Petrobras já não acompanha os preços internacionais. Nossa gasolina é mais cara que lá fora. Diz aqui o @praça, participando com a gente também dentro do YouTube do TC. O grande Heisenberg Goldman, com aquele tradicional péssima tarde a todos, Gabi. Muito bem. Obrigado, Heisenberg. Tamo junto aqui. José Carlos, também encerrei a operação em Petro e estou fora. O Rodrigo Milan manda um grande abraço aqui pra mim, pra Gabi, pra todo mundo do nosso almoço de negócios. Vamos falar de 3R Petróleo aqui na sequência. Antes, Gabi, só porque a gente entrou nessa onda aí dos abraços, vamos rapidinho passar pelos abraços no WhatsApp da Alegria? Bora lá, Vini, tava esperando por esse momento, inclusive. Começando nossos abraços aqui pro Santiago Sanches, DDD 67, que participa sempre aqui no nosso WhatsApp, e ele já tava aqui desde o Expresso, participando agora também. O Jair, do DDD 64, mandando aqui um boa tarde, dizendo que aqui a bolsa está sempre em alta. Abraços pra você, Legal, Jair. boa. O Gustavo Ezovatsug também participando de aqui, Minas, falando para analisar o Corinthians, né, que tá complicado. Não vamos forte falar viés de baixo. Fortes viés de baixo. Não falaremos de Corinthians nesse programa. Ana Maria também participando sempre, disse assim, olha, hoje o dia está meio complicado, mas tem prato forte nesse almoço e tem mesmo. Um beijo pra você, viu, Ana? Sempre aqui com a gente. O Rogério também, DDD 61, mandando aqui pedido de análise, participando. O Salomão Jarouche também pediu aqui uma análise do Gui, mandou um abraço, a gente Qual que é já o papel? repassa. O dele é de Sequoia Logística. Tem mais gente, viu, Gabi, pedindo Sequoia dentro do nosso, da plataforma do TC. Mas vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa história de petróleo. Vamos, e aí a gente vai sim. pra varejo, a gente começa com Magazine Luiza, a próxima informação, vamos com Magazine Luiza. E aí a gente aproveita e fala de Sequoia, que é uma empresa do setor de logística que presta serviço para diversas varejistas, a gente já engloba assim. Perfeito, só o último abraço, Boa. Viu, Vini? Porque é o Leonardo Brasil, ele mandou uma mensagem aqui falando, estou por aqui também. Leonardo, um abraço pra você, viu? Leonardo e o Brasil todo conectado. Léo Brasil, tamo junto. O André Luiz, dentro da plataforma do TC, tá aqui, isso não é uma jogada política feita pelo governo federal, falando sobre essa movimentação em Petrobras. A conta não fecha, diz aqui o André. O Carlos
O Carlos Barroso tá aqui dizendo o seguinte: o Gui Cunha é um monstro no trade. Aí o Charles Moura Neto, tudo dentro da plataforma do TC. Vai lá e complementa. O Gui no dólar é um dos melhores do Brasil, é disparado. Valeu aí, pessoal. Elogiando aqui o nosso Guilherme Cunha. Um abraço também pro Luiz Godoy. Boa tarde a todos aí do Almoço de Negócios. O Mário César tá também aqui na nossa audiência dentro da plataforma do TC. Ô Edu, pra toda a galera que nos acompanha, 3R Petroleum no radar da audiência. Acho que muita gente gosta do setor de petróleo, estava posicionado em Petrobras, deu o que deu na política de preço, quer mudar de empresa, mas seguir no mesmo setor. O perfil abrangente está falando que os papéis da 3R estão no chão. Graficamente, é uma oportunidade ou a faca está caindo, Edu? Ele tá corrigindo, tá? Tá na média móvel de 21 períodos, no 30,96, mais ou menos. Se ele fechar abaixo dessa região aqui do 30,96, ele pode buscar 28,84. E aí, perdendo 28,84, aí esquece que o papel pode voltar lá para os R$26. Só vai ficar interessante se ele conseguir romper aqui o 33,14. Passando de 33,14, ele pode buscar a média móvel de 200 períodos lá no 36,27, Vini. Muito bem, obrigado, portanto, 3R Petróleo. Antes da opinião do Gui, Edu, vamos também só colocar graficamente aí PRIO, a antiga PetroRio, porque é outro ativo que muita gente está olhando. Me parece que essa está num momento de mercado um pouco melhor do que 3R Petróleo. Um gráfico mostra isso, ô Edu? Tá aparecendo. Ela fez um movimento de alta, foi de mais ou menos aqui do 29,11 até o 37,18, corrigiu, defendeu na média de 200 e agora está lateralizando. Tá num movimento lateral. Primeira resistência aqui no 35,65. Passando daqui, pode ganhar um impulso para buscar o 37,18. E aí, do 37,18, a próxima é lá no 38,69. Mas, por enquanto, assim, tá positivo pela forma aqui do que ele fez, esse movimento de alta correção, defendeu aqui na média de 200, tem chance aí de ganhar um impulso para cima depois do 35,65, Vini. Muito obrigado, Eduardo Marsbanian. Gui, quero te ouvir. A galera falando de 3R Petróleo, eu pedi aqui PRIO já para complementar. Você gosta dessas companhias? Tem preferência por uma outra empresa do setor de petróleo, Gui? O Du é gigante demais, né? E PRIO 3 só tá nesse positivo por quase uma fé, realmente. Acho que esse é o termo técnico que a gente tem que usar, viu, Du? Bora lá! O PRIO 3 é a mais preparada para poder receber recurso, ô Vini, no setor aí das petroleiras, inclusive no final do ano, né? Retrospectiva 2023, PRIO 3 pode ser o grande destaque e buscar lá os seus rompimentos ainda dos R$43. Gui, tá otimista pra caramba com o PRIO 3, né? Não é nem isso. No final das contas, quando nós tivermos a transição de governo, vocês vão lembrar que a todo momento nós pagamos aqui através do TC Mover Pro que PRIO 3 foi a companhia de petróleo mais indicada nas carteiras recomendadas dos grandes bancos e corretoras, né? Inclusive de olho nos dividendos. Agora diminuíram um pouco a exposição com o Petrobras trazendo dividendos, mas naturalmente no segundo semestre o comportamento de PRIO 3 nas carteiras recomendadas tende a ser muito forte. Quando a gente minimamente conversa com os institucionais, com os gestores, tem as duas, né? Ninguém quer ficar de fora de Petrobras na área institucional, mas todo mundo também tem um pezinho em PRIO 3. Então, das Junior Oils, a gente tem aí a PRIO 3 como grande destaque. Agora, a 3R Petroleum, ela tem uma especulação muito grande e algumas fragilidades que trazem uma volatilidade muito grande para a companhia, que é aquele movimento do polo de Potiguar, que já trouxe fato relevante, fez subir, fez cair, depois fez subir novamente, mas recentemente, há menos de um mês e meio,
nós tivemos aquele follow-on, aquele preço de subscrição lá nos 24. Então, a 3R Petroleum, até com que venha a trazer balanços estratosféricos, ela tende a fazer mínima lá na região dos 24 e máxima nesse range de preço, entre R$ 30 e R$ 33. Então, a toda vez que bater R$ 30 e R$ 33, ela tende a chamar vendedores. Qual que é o objetivo dessa queda? 24. 24 o valor de subscrição, todo mundo raspa a compra para buscar os R$ 30 e 33. Então, é esse range que ela fica se lateralizando numa alta volatilidade. Rompe os 33 e vai buscar preços muito mais elevados dos relatórios gringos, principalmente, após encerrar esse contexto do polo de Potiguar e trazer um balanço que justifique novos compradores de formato consistente. Ah, muito obrigado, Guilherme Cunha. As Oils são juniors, mas você, Guilherme Cunha, e o Eduardo Marzbanian são gigantes. Tamo junto. Ó, o Cabeça Jones, eu adoro esse nome aqui, falou o seguinte, ó. Ah, essa história aí dos 40 centavos mais baratos da gasolina é pra refinaria, evidentemente. Falou, na bomba nunca chega os 40 centavos. Aí o perfil @AJ dentro do YouTube falou, ninguém falando sobre os donos de postos pseudo-liberais, diz ele aqui, não repassam toda a queda, sempre assim, diz o perfil @AJ. Vou falar uma coisa, hein, quando eu trabalhei em outras emissoras, cheguei até a fazer matéria sobre isso. De fato, como qualquer profissão, você tem os bons profissionais e os maus profissionais também. Não dá pra generalizar, mas tem muito posto de gasolina que demora uma barbaridade pra repassar o preço da gasolina quando é pra baixo. Quando é pra cima, nem chegou o dia ainda, já sobe. Já tá lá, né? Mas quando é pra baixo, tem muito posto que demora muito mesmo pra repassar. Então você, consumidor, muita gente gosta de abastecer sempre no mesmo posto, confia na gasolina. Fica de olho, né? Fica de olho aí, hein? Amanhã, 40 centavos mais barato o preço da gasolina nas refinarias. Vamos ver como o seu posto aí, que você tá acostumado a abastecer o seu veículo, vai repassar isso. Fique ligado. Chicote no posto. Chicotada no posto e no lombo do consumidor. Tragédia pouco é bobagem. Por falar em tragédia, vamos falar do balanço da Magazine Luiza. Que olha, meu pai amado, deixa eu ver como que tá a Magazine aqui. Eduardo Marzbanian já tá separando o gráfico. Magazine Luiza é simplesmente o papel que mais cai no Ibovespa nesse instante, levando em consideração a variação percentual. Está despencando 15,07%. R$ 3,72. Já tem gente aqui, Gui, socorro, Magazine Luiza vai bater R$ 3. Antes do Gui falar, antes da análise do Edu, Roberta Piscinin volta aqui com a gente com as informações de Magazine Luiza. O que foi esse balanço, Roberta? Conta aí. Vini, a Magazine Luiza registrou prejuízo líquido de 391,2 milhões de reais no primeiro trimestre, acima do que previa o consenso Mover. A queda da varejista veio a partir de perdas de 140,2 milhões de reais, pressionada pela reintrodução do DIFAL, o diferencial de alíquota do ICMS, que pressionou a margem dos produtos. As informações são da Mover. Então vamos de cotação de Magazine Luiza. Nesse momento, o papel cai 15,07%, negociado a R$ 3,73, Vini. Eduardo Marzbanian, vamos tentar encontrar um fundo para essa peixeira que tá caindo hoje, chamada Magazine Luiza, Edu? É difícil, Vini. A gente vai tentar aqui. Ela agora está defendendo aqui mais ou menos na média móvel de 200 períodos, no 373. É um ponto de defesa importante, tá? Se perder, ainda tem aqui no 358, seria a terceira retração do movimento de alta anterior e poderia aparecer aqui uma defesa no 358. Depois do 358, aí não tem mais nada. O fundo mesmo é lá nos R$ 3 e pode ganhar um impulso para baixo, Vini. Então tá aí, ó, análise gráfica de Magazine Luiza. Ô Gui, o Edu falou agora em impulso para baixo de Magazine Luiza. De fato, esse balanço te surpreendeu negativamente? Estava esperando algo um pouco melhor de Magalu? Ou vem em linha com a sua expectativa pessoal esse prejuízo milionário aqui da companhia? Ô Gui? Vamos lá, Vini, só fazer uma retrospectiva GHC 2022/2023. Nós pegamos o primeiro movimento de alta no lendário rush natalino, né? Então passamos até um calor, tivemos as 3 entradas concluídas com sucesso e depois, carinhosamente, nos R$ 4,50, encerrei o trade em Magazine Luiza falando assim, ó, pessoal,
não voltam mais para varejo no ano de 2023, a não ser que haja uma situação de política monetária que desenhe algo estratosférico e faça sentido a gente entrar. Agora, Vini, essa alta que nós vínhamos trazendo, desde lá dos R$3 para os R$4,50 de novo, que foi tocado nessa semana passada, foi uma alta esperando o balanço, porque Via vem um balanço ruim, né? E Magazine Luiza existia algumas corretoras trazendo uma previsibilidade que R$1 que fosse seria positivo o balanço do primeiro tri, e frustrou. Vini, aí é tudo que a gente sempre fala aqui. Subiu sem sentido ou subiu de formato especulativo, o mercado corrige na mesma intensidade. Para curtíssimo espaço de tempo, tudo abaixo dos 3, para trade, tá, Vini? Trade rápido. Abaixo dos 3,80 tá esquisito. Esse é o grande contexto aí para curto espaço de tempo. Quando a gente revisita a tese de Magazine Luiza após um balanço, entre aspas, traumático que foi, nós podemos visitar lá os faixas dos R$3 sim, para depois buscar os 5,08, 5,18 num cenário de queda de juros. Porque quem lê o balanço de Magazine Luiza na íntegra vê que a receita foi mais de 15 milhões de reais no período. E principalmente no marketplace, na parte digital, foi recorde. O problema está nos custos e no custo de juros da taxa dos 13,75. Então, a companhia não perde o fundamento, apesar de apresentar um balanço traumático. A queda para trade pode ser exagerada, então ela tem um repique no curto espaço de tempo natural, e aí eu falo para todo mundo, se o papel voltar lá para R$3,30, R$3, eu volto em Magazine Luiza, mas para buscar os R$5 no segundo semestre com a queda da taxa de juros. Ficou óbvio para mim que Via está muito apertada, Via, a depender de como é que for o atraso da taxa de juros, vai penalizar bastante a cotação. Agora a Magazine Luiza consegue segurar a bronca e caiu a taxa de juros, Magazine Luiza sobe numa velocidade muito grande. O Jefferson, você falou de Via, Gui, o Jefferson escreveu pra cá, me parece que ele te acompanha, e ele escreveu aqui o seguinte, Gui, você ainda mantém a tese que Via chega a R$1,30? Putz, eu acredito e confio e trago essa tese, Vini. Sabe por quê? Foge o gráfico, né? A gente tem que esquecer da parte técnica que sugere que o papel, inclusive, possa buscar lá perto dos R$4 quando a gente olha para análise técnica. Mas é muito semelhante a Petrobras. Petrobras há quem diga que possa bater R$40, R$50 quando olha puramente o gráfico. Quando a gente entende o que está acontecendo com Petrobras, por que ela vai lá? Né? Então, o casamento de ambas as análises. Em questão de fundamento, o macro favorece o setor inteiro. Mas quando a gente olha fundamento, cara, por que Via vai subir? A não ser essa alta que rolou técnica junto com o setor inteiro, né? Junto com a bolsa inteira. Então, Via já herdava mais de R$1 bilhão de processos trabalhistas provisionados em seu balanço, e agora no primeiro trimestre, não trazendo lucratividade e também colocando risco sacado, igualzinho em lojas americanas, risco sacado de R$1 bilhão, putz, fica chato você ficar comprado em Via, né? E o principal par, que é Magazine Luiza, uma qualidade de balanço um pouco melhor, e o Mercado Livre engolindo todo mundo, né? Então, putz, eu não vejo por que a gente estar comprando, insistindo na tese de Via, se subir lá para os R$3, R$4, pois bem, né? Bom para quem ficou comprado, mas não vejo racionalidade alguma. Você comentou eu vou fugir um pouquinho do protocolo, mas é rápido. Você chegou a comentar de Sequoia. Sim. Sequoia é uma empresa que era para estar subindo 40%, 50% com uma perspectiva de queda de juros e por aí vai, depois de ter caído todo esse movimento lá do seu high. E está rompendo as mínimas. E por que isso acontece? Porque não tem fundamento algum, a empresa continua trazendo prejuízo, não tem melhoria na perspectiva de balanço. Então, depois do case de lojas americanas, no começo desse ano de 2023, o mercado está mais criterioso, Vini, na hora de comprar. Não compra o Via, compra o Sequoia só para especular alguém comprar a companhia, e Via eu vejo que tem espaço ainda para ficar moendo o dinheiro de muita gente. Gui, então para deixar claro aqui, tem uma galera perguntando de Sequoia, você é comprador de Sequoia para um evento, né? Que evento? A companhia ser adquirida por um concorrente, por uma outra empresa. A gente sabe que nesse movimento de mercado a tendência eu vou comprar uma empresa. A empresa que está sendo comprada tende a subir.
porque a compradora está pagando um prêmio, né, para adquirir aquela companhia. Então, nesse sentido, você é comprador de Sequoia esperando que a empresa seja comprada por um terceiro. É isso, né, Gui? Não tem fundamento algum, não tem gráfico que vá acertar a mínima de Sequoia, mas a gente já sabe, né? Apresentou um resultado negativo de novo esse primeiro trimestre, é por isso que Sequoia ainda cai na data de hoje, depois das fortes quedas, mas a qualquer momento uma JSL ou outra empresa aí, pode nem ser de capital aberto, inclusive, vai adquirir a Sequoia e é um fechamento de capital, talvez, que possa surgir na Bolsa de Valores. Acho que um dos primeiros dessas safras de IPO que acabou não dando certo. Então, infelizmente, Sequoia perdeu o fundamento, perdeu as estribeiras no gráfico e agora é só especulativo. Então, assim, ó, eu não opero opções, né? Eu não sou um cara que fico lá buscando opções para alavancar resultado. Então eu pego uma parte ridícula do patrimônio que não vai me fazer falta alguma, coloco em Sequoia e espera. Mas aí é um trade que você pode fazer 40%, 50% do nada num piscar de olhar, numa irracionalidade de uma aquisição de companhia. Para quem é recente, todo mundo vai lembrar. O IBR3. O IBR3 era um case muito semelhante a isso, né? Preço em centavos, todo mundo lá estava naquela euforia de compra e, querendo ou não, o IBR3 chegou a subir 70% em meio àquela especulação da TIM e da Vivo comprando a parte do 3G, lá na parte de tecnologia da Oi. É uma coisa semelhante que vai acontecer com Sequoia, no meu entendimento. Para fechar o assunto Sequoia, o Edu Marsbanian vai analisar graficamente Sequoia e Via também para todo mundo. O Guilherme, seu xará, Gui Cunha, pergunta se pelo menos no curtíssimo prazo essa história do combustível mais barato pode ser algo que impulsione um pouquinho as ações da Sequoia, Gui. É fé, não é a gasolina, é fé. Só tem a fé que possa ajudar na contabilidade aí dos comprados em Sequoia, porque ela atende empresas que também não está performando, né? Então acho que o maior problema de Sequoia acaba sendo o contexto, né? Então atende empresas que não está performando, não entrega resultado, tem já uma pressão aí da taxa de juros que não caiu em nenhum momento, só tem vendedor, está aumentando o short, o gráfico quando o Du coloca na tela, meu Deus, é uma azia muito grande. Então, sinceramente, deu tudo errado, né? Apresentou balanço num dia que realmente esse cenário poderia ajudar, não tem nada que ajude, é só fé realmente, e na hora de chegar alguém falando que vai comprar, que eu vejo que não vai demorar, viu, Vini? Eu acho que até o final do ano a gente vai ser contemplado com essa movimentação aí de Sequoia. Sequoia não aguenta muito mais do que 6 meses na toada que tá rolando, não. Muito obrigado, Guilherme Cunha. Você ouviu aí a nossa Gabriela Alves também, mandando muito bem nos efeitos sonoros. Obrigado ao Gui Hollenberg, dentro da plataforma do TC, pelas perguntas. Edu Marsbanian, vamos lá com as análises, portanto, de Sequoia e Via. Eu estava observando ali que Sequoia já estava no seu gráfico, o Edu. De fato, hein? Que tragédia esse gráfico de Sequoia. Evidentemente, para quem opera comprado, né? O cara que entrou, a trader, a investidora ou investidor que entrou vendido em Sequoia, esse cara deve ter tatuado, hein? Sequoia no braço. Com certeza, Vini. E a situação aqui é ruim, está marcando hoje mínima histórica de novo. Olha! E aí o que acontece? A gente já tinha feito uma projeção anteriormente, pegando o último movimento de queda, fez uma correção e formou aqui um pivô de baixa. E aí a gente conseguiu fazer uma projeção. A primeira projeção, 1,33 alcançou hoje, depois 1,19, e aí depois de 1,19, a próxima é lá nos 70 centavos. Isso aqui não é previsão, não é para as pessoas ficarem um pouco tranquilas, né? Se bem que não dá para ficar tranquilo numa situação dessa, é que, assim, de acordo com o movimento aqui que ele fez, quando ele faz esse movimento de baixa, retrai, e ele retrai aqui um percentual, foi um percentual de 38,2%. Nesse caso, dá para se fazer uma projeção de quanto que ele pode buscar. Nesse caso aqui, esses são os números. Então, por enquanto, alcançou o primeiro objetivo no 1,33, próximo 1,19 e depois 0,70, Vini. Muito obrigado, portanto, Eduardo Marsbanian, falando sobre Sequoia. Via é a bola da vez, Edu, papel ordinário da antiga Via Varejo. O Gui Cunha segue com a tese que Via pode bater R$1,30. Graficamente, como que está o comportamento do ativo?
Então, graficamente, ele está num movimento de descanso aqui, próximo da resistência no 2,17. Se ele conseguir passar de 2,17, aumenta as chances de buscar 2,32. É isso que dá para ver por enquanto. Do lado da baixa, a média móvel de 9 está aqui no 2,07, foi o primeiro objetivo de correção, já tocou aqui a média. O próximo é no 1,99. Se perder 1,99, aí, fechando abaixo de 1,99, a gente pode ver o papel descendo em direção a 1,68, mais ou menos, Vini. Muito obrigado, Edu. Olha, a Terezinha, dentro da plataforma do TC, um abraço pra você, Terezinha, minha parceira. Ela diz o seguinte: ô Edu, não consegui pegar aqui na sua análise gráfica o ponto de compra pra Magazine Luiza, que você fez ali a análise técnica de Magazine Luiza. Será que a gente pode repetir, especialmente pra Terezinha, mas... vamos, né? Às vezes a pessoa não... Tem mais gente aí que não conseguiu pegar os pontos que você falou de Magazine Luiza. Só pra repetir aqui pra toda a galera, meu caro Eduardo Marzbanian. Bom, na verdade, não é bom. Para quem está querendo comprar próximo de média, 372, 371 seria um ponto de compra aqui. Deixaria o stop abaixo do 358. Se perder o 358, aí aumentam as chances de descer em direção a R$3. Então, para quem quer comprar aí no repique, preço que está agora aqui, 370, mais ou menos, ainda dá para comprar, e o stop abaixo de 358. Oi, Edu. E o objetivo... Oi. Não, eu ia comentar que você falou aí o ponto graficamente, né? Claro, assim, muito técnico como sempre, mas eu não senti tanta confiança nessa compra não, hein, Edu? Não é o tipo de compra que eu faço. Tem gente que compra próximo de média móvel de 200 períodos, tá? É um ponto de defesa importante. Agora, é o seguinte, se essa média ela for perdida, a próxima parada é aqui no 358. E 358 é a última esperança, é o ponto de saída. Muito obrigado, Eduardo Marzbanian. Adriano Monteiro chegou aqui e falou o seguinte, ó: boa tarde, like de número 825. Já estamos com 835 likes, Gabi. Já ultrapassamos a nossa meta diária, que é sempre os 800 likes no nosso almoção. Ou seja, pessoal, quase 2 horas de programa para acontecer ainda. Deixa o seu joinha aí, ajuda a gente. Eu acho que hoje a gente vai para mais de 900 likes, Gabi. Vamos torcer aí, pessoal. Deixa o seu like e ajuda a gente nessa. Ó, temos mais aqui 5 minutinhos com o nosso Guilherme Cunha, o Eduardo Marzbanian. Vamos atender os pedidos da audiência. Tem muita gente mandando perguntas pra cá, dúvida de todos os setores, várias companhias. Na sequência, eu quero te contar que a gente vai ter um papo aqui, uma entrevista muito legal sobre commodities. Então é claro que vamos falar muito de Petrobras, vamos falar muito também sobre o setor de material básico. Então, para quem tá perguntando de Vale, CSN, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Vale e CSN com o nosso convidado. Aliás, vai ser o assunto inicial, tá? A gente vai, evidentemente, colher a opinião, a visão de mercado do nosso próximo convidado sobre Petrobras, mas não vai ser o assunto inicial, não. O assunto inicial, na sequência, é Vale, com o nosso convidado. Inclusive, a Gabi já preparou a primeira pergunta para ele. A gente vai fazer daqui a pouquinho um convidado para lá de especial. Fica aí que você vai gostar, hein? Vamos falar muito de commodity daqui 5, 6 minutinhos no nosso almoção de negócios. Porque agora é a vez e a voz da audiência. Vamos começar pelo WhatsApp, Gabi? Você tinha falado de um ouvinte que mandou uma pergunta pra cá, eu acabei esquecendo o papel. Você tem aí fácil? O que mandou por último, Vini, foi o Salomão, já foi contemplado, né, que tava comentando sobre Sequoia, que falou boa, bastante. era Sequoia. Mas eu vou aproveitar o ensejo aqui que você me passou a palavra para mandar um recado pro Gui do Rogério, o Rogério do DDD 61. Ele disse: pessoal, muito boa tarde, só para avisar que eu vendi índice hoje com o pai Gui, passei calor nas defesas, mas já garanti aquela coxinha pingando óleo com café frio da padaria. Aê, Gui! Pra você, Gui, esse recado. Fala, Gui Cunha! Cara, deixa eu te contar então, né? Já que vocês ergueram essa bola, eu vou contar exatamente o que aconteceu hoje. Olha que tremedeira que deu. Nós colocamos todo dia de manhã, dentro da plataforma do TC, pessoal, um panorama, né? O que a gente acredita que vai acontecer durante o dia de hoje. E aí, eu sempre coloco lá uns emoticonzinhos e etc. nos pontos. Eu coloquei lá, né? 110.400, 110.800, 111.250, o ursinho
né, indicando a venda, e o foguinho falando, cara, é lá que se for buscar a gente vai vender, mas a perspectiva é de alta volatilidade. Aí eu tô aqui na resenha, na rádio, papapá, sobe a plaquinha, pô, beleza. Quando eu vou digitar lá no aplicativo, ele ficou ausente uns 10 minutos. O aplicativo sofreu ali uma oscilação. Aí eu falei, meu Deus, cara. E aí aqui tô, o Léo, Gui, você não quer revisitar a tese? Eu, não, Léo, não, revisitar a tese não, cara, a gente tá vendido aqui. Não, mas você não quer revisitar a tese? Petrobras indo para 5%. Eu, não, cara, 111.250 vai segurar ali. E nossa, quando a gente voltou no canal, tava todo mundo, pô, calor, e agora, né? A gente permanece vendido, sim, vamos, confio no Pai Gui, bora lá. E aí a gente falou, pô, 110.300 a gente vai pegar uma parcial. E, pô, veio aí perfeitamente, né, o 110.300. Tem muita gente ainda que permanece vendido em busca desse rompimento, inclusive da mínima intradiária, que daí paga a semana toda, mas eu vou falar, viu, Vini? Foi histórico, foi um dia aí realmente. Daqui a pouco eu já pego uma cobertinha, cara, e durmo aí quentinho para me proteger, porque a vol foi realmente muito forte. Parabéns aí quem conseguiu, junto comigo, pegar esse baita trade, inclusive. Show! O cara é fora da curva! É, Gui Cunha, senhoras e senhores. Legal demais. Ó, a Terezinha agradecendo aqui o Eduardo Marsbanian, que retomou os pontos ali de Magazine Luiza. E o Carlos Augusto mandou um kkk. Comprei um monte de Sequoia hoje, disse aqui o Carlos Augusto. Ó, Nossa fica vida. o racional pra você, do Eduardo Marsbanian, do Gui Cunha também, viu, Carlos? Muito cuidado aí com a operação. Marcelo, será que o Gui vai ficar careca? Ó, não me parece, não. O Gui Cunha tá aí com tudo e não tá prosa. Obrigado também ao Rafael Braga, ainda falando de Sequoia aqui. Voltar um pouquinho para trazer a pergunta do Max Viana, dentro da plataforma do TC. Ó, quem falou sobre Vale e outras empresas do setor de material básico, commodity, minério de ferro, vamos falar na sequência com o nosso convidado aqui, viu, pessoal? Na sequência. Max Viana. Pessoal, boa tarde. Gostaria de ouvir o Gui e também o Eduardo Marsbanian sobre Idux, porque eu entrei short na companhia ontem. Então ele shorteou Idux. Será que vai para R$11? Pergunta ele aqui. Vou começar com você, Gui Cunha. Já tá aí no ritmo da galera? Idux, o nosso Max Viana, ouvinte do TC de Minas Gerais, tá shorteando. Entrou vendido na empresa, Gui. Tem que ser macho, hein? Eita, pra dar uma dessa tem que ser bravo demais da conta, porque Edux é o grande cenário aí de player, de educação. O resultado veio muito forte, por isso também que o papel corresponde a uma alta significativa, mas apesar de ter que ser macho, tem que ser técnico, né? Então, realmente, os objetivos do papel era R$13, foram atingidos com sucesso e tende realmente a descansar, e não é pouco. O preço para poder ter queda aí, obviamente o Du vai ser muito mais ligeiro do que eu, mas voltar para R$11 é natural que venha a acontecer para depois chamar compradores e dar uma sequência de alta para o segundo semestre. O trade tá legal, mas putz, é muito difícil a gente validar ele com a parte fundamentalista da coisa, né? E do que participações, depois de apresentar um ótimo balanço e uma consistência, inclusive, de resultado nesses últimos 5 trimestres, vamos dizer assim, pode chegar, inclusive, a R$15. Então tem que tomar cuidado com o short. Se romper essa resistência do Du aí nos 13,35, é importante ter um bom gerenciamento de risco. Valeu, muito obrigado, Gui Cunha. Edu, a bola tá contigo. A pergunta do nosso ouvinte é: estou vendido em Idux. Será que bate R$11? Me parece que é o strike dele ali, R$11, Edu. Olha, tem chance, pensando no seguinte aqui, o papel quando ele rompe a média de 200, ele, na maior parte das vezes, ele costuma fazer isso aqui, ele vai e volta para a média de novo, antes de depois pode retomar o movimento anterior. Então, tem chance de buscar mais ou menos a média de 9 períodos, está no R$11 exatamente agora, e deixando, que nem o Gui falou, deixando stop acima aqui do 13,35. Passando do 13,35, aí o papel pode ganhar um novo impulso para cima e buscar a máxima lá em 16,82, Vini.
Muito bem, obrigado, portanto, Eduardo Marsbanian e também Guilherme Cunha. A última, porque o nosso convidado já está conectado. Depois aqui da participação do Gui e do Edu, a gente vai para um break comercial, coisa de 30 segundos, é muito rápido. E aí a gente vai começar a falar sobre Vale aqui na sequência com o nosso convidado especial. A última do dia, tô vendo aqui os papéis mais pedidos. Já vou contigo, o Edu, que você já tá aqui na nossa tela também. TASA 4. O pessoal tá falando de Taurus. Galera, tem um pessoal aqui pedindo TASA 3, papel ordinário. O papel preferencial de TASA 4, tem mais liquidez. Eu mesmo só olho TASA 4. Você monitora o papel preferencial também de Taurus, né, Edu? Pode ser, mas o pessoal pediu o quê? TASA 3? Pediram os dois aqui, TASA 4 e Os TASA dois? 3. É TASA pra todo, então TASA pra quem te quero. Então vamos lá. TASA 3, primeiro aqui, Tá. ele está testando hoje a média de 200, abriu um gap forte hoje, tem que tomar cuidado porque pode ser um gap de fuga. O gap de fuga ele acontece no final de uma tendência, nesse caso aqui, tendência de alta virando para baixa. Então, cuidado, perdendo aqui mais ou menos o 14,16, ele pode continuar esse movimento de baixa, e aí a próxima parada é aqui nos 12,71. Então, com a queda de hoje aí, ficou bem complicado a situação. Se for um gap de fuga, isso daqui pode ser o indício de um início de uma tendência de baixa aí no curto prazo. Indo para a TASA 4, a 4 já está bem pior do que a TASA 3, já perdeu aqui a média de 200 e o suporte aqui no 14,48. Fechando desse jeito aqui, a próxima parada pode ser lá no 12,69, mas não que ele vai direto, tá? Pode fazendo aí uma movimentação de topos e fundos descendentes até buscar o 12,69, Vini. Um tiro certo, a análise do nosso Eduardo Marsbanian. Edu, muito obrigado, um grande abraço para você. A gente volta a se falar ainda nessa semana. Um abração, até mais, Edu. Obrigado, Vini. Um abração para você, para Gabi, para o Guilherme e para todo mundo que está ouvindo a gente. Aê, Valeu, Edu. legal demais. Ó, vamos colher a experiência de mercado e a opinião do Gui a respeito de Taurus. Só pontuar a diferença de liquidez entre os dois papéis. O Edu fez muito bem a análise aqui de TASA 3, TASA 4. Tem gráfico, o Edu analisa, né? Daqui a pouco, Leozinho, ele vai analisar o gráfico do seu coração, assim, ó. Sei que o gráfico do seu coração Quais serão as movimentações? deve estar em tendência de alta. Se o menino não para de dar risada, corta pra Gabi. Ó, olha ele rindo. Ah, Leozinho, esse é danado. Ó, TASA 3, papel ordinário de Taurus. Papel ordinário de Taurus. Tem uma liquidez na casa de 4 milhões de reais. TASA 4, papel preferencial, tem um volume projetado de negociação hoje perto de 68 milhões de reais. Então tem uma liquidez muito maior. Que significa que para você comprar e principalmente sair do ativo, é mais fácil você conseguir fazer essa movimentação de mercado em TASA 4 do que em TASA 3. Mas fica aí ao seu critério comprar o papel preferencial ou ordinário, tá bom? O Edu analisou os dois. Gui Cunha, falando sobre a empresa. TASA 4 está despencando 13,33%. É uma queda brutal aqui, hein, Gui? Eu tenho medo de TASA 4 no que diz respeito à ação, viu? Foi uma ação que teve uma alta muito grande no antigo governo Bolsonaro, né? Fez algumas melhorias e o papel ficou mais conhecido, digamos assim, né? Bastante falamos de TASA 4 e recentemente o balanço trimestral trouxe, inclusive, essa dificuldade de novas regulamentações, etc. Há quem diga que a TASA 4 tem vários, né? Não sei lá quantos por cento do faturamento é importação, mas pegou pesado as projeções futuras. TASA 4 não sei se as pessoas fazem isso, né, Vini? Eu acho que é um educacional que a gente tem que trazer aqui, é muito importante, caso você tenha investimento pensando em prazos maiores, além do balanço da companhia, ouvir a teleconferência, ver o que a empresa tem para passar para você, investidor. TASA 4 é muito importante ouvir a teleconferência agora após balanço, para entender um pouco mais da regulamentação nessa transição
ação de governo, que é um dos principais motivos de Tasa 4 estar apertando o stop de muita gente comprada, tá? Então, como o Du mostrou, tem espaço ainda significativo de novas quedas em Tasa 4 e não pode perder o fundamento. Então, eu vejo que quem gosta de juntar tanto o fundamento com o gráfico para poder comprar, é importante que venha acompanhar o próximo balanço para ver se vai realmente obter essa queda de lucratividade. Então, fique de olho aí e para adiantar um cenário, viu, Vini? Olha que maluquice, né? No estudo que a gente está fazendo a respeito do primeiro trimestre, as empresas que mais se destacaram foram o setor financeiro bancário e as aéreas. Só para você ter uma ideia aí de quanta volatilidade a gente pode esperar em meio ao fim dessa apresentação de balanço que ocorre durante essa semana. Então vai ter bastante rotação de dinheiro. Mais uma vez, por isso que eu defendo essa queda no Ibovespa no curtíssimo espaço de tempo. Vencimento de opções na sexta será insano e esse, inclusive, pode ser o meu destaque final. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.